Então, eu vou falar rapidinho aqui da agenda, né, de hoje, falo da daqui para fora, explico um pouco o processo seletivo. Depois a gente tem uma convidada especial aqui, a Catarina, né, uma das nossas especialistas aqui na orientação de portfólio, que vai explicar mais para vocês como essa parte do processo tão importante, né, para os alunos artísticos funciona. Para quem ainda não nos conhece ou não conhece tão bem, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos foram muito jovens através dos nossos programas. O nosso foco é só em graduação, a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbio. Não tem nenhuma empresa no Brasil que faça isso há tanto tempo. Nossa equipe tem diversos profissionais que tiveram a oportunidade de estudar fora do Brasil. Eu, por exemplo, fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui há bastante tempo, andei quase 10 anos aí vendo jovens passar por essa trajetória. Aqui algumas das universidades mais conhecidas que a gente já teve alunos aprovados. Ponto super relevante, não temos nenhum tipo de vínculo comercial, convênio com as universidades. Nosso papel é ajudar vocês, candidatos, né, a se tornarem os melhores candidatos e mandarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. Já atuamos aí há bastante tempo nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Esse ano, né, ampliamos para alguns outros países aqui na Europa. Os resultados recentes têm sido muito legais. Aqui as principais aprovações de 2022 e 2023 nas faculdades americanas e aqui em faculdades da Europa e do Canadá. Tá? Ponto super importante sempre que eu mostro esses slides e falo com famílias e alunos, né, que estão pensando nessa possibilidade, eu acho que gera aquela dúvida, né? Será que dentro do que eu estou procurando, da minha área, das minhas notas, as minhas possibilidades de estudar no exterior serem boas? Para isso, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil. Eu acabei de colocar ela aqui no chat. Vocês respondem algumas perguntas, né, importantes. Aqui tem mais ou menos a cara dessa avaliação. Ela é gratuita, tá, pessoal? E se vocês responderem, é importante colocar aqui o telefone bem certinho. Depois a nossa equipe entra em contato por WhatsApp com um feedback de onde vocês estão bem, no que você pode melhorar. E aí muita gente depois escolhe até marcar uma conversa com um dos nossos especialistas para entender mais a fundo, né, sobre os nossos programas e como podemos orientar vocês aí nessa jornada para estudar fora do Brasil. Então, para quem está começando a considerar esse tema, super recomendo aí fazer essa primeira avaliação de perfil para entender melhor sobre as suas possibilidades. Mas vamos lá. Então, antes de entrar mais a fundo aqui no portfólio, é sempre bem importante vocês entenderem um pouco de um processo seletivo, de como as faculdades avaliam vocês, né? E algumas das principais diferenças de quando a gente fala de universidades que vão analisar os portfólios. Então, existem basicamente, né, para alunos que estão aprendendo cursos artísticos, dois tipos principais de universidades. As faculdades convencionais, né, que trouxe alguns exemplos delas, NYU, UCLA, USC, e universidades artísticas. Uma grande, né, talvez a principal diferença é que nas universidades convencionais, muitas delas podem ter excelentes cursos artísticos, como cinema, atuação, música, arquitetura, mas também vão ter cursos de engenharia, administração, né? Enquanto nas faculdades artísticas, todos os cursos relacionados nessas faculdades vão ser de artes. E o processo seletivo dessas universidades pode diferir um pouco. Quando a gente fala de faculdades convencionais, né, além da parte acadêmica, de notas, as provas de proficiência, né, TOEFL, IELTS, muitas delas vão exigir também o SAT ou o ACT, que é tipo o Enem norte-americano, enquanto nas faculdades artísticas, né, nenhuma delas vai pedir essas provas. As faculdades entram em critérios pessoais também, cartas de recomendação, atividades extracurriculares que você se envolveu, e redações, né, bem pessoais, que são reveladas com bastante antecedência. E aí vem um ponto importante. Quando a gente fala de faculdades convencionais, nem todas vão exigir um portfólio. Normalmente vão ser as convencionais que são muito fortes, né, naquele curso artístico. E eu diria que, né, nas que pedem, o portfólio vai ser avaliado, mas ainda assim as notas também vão ter um grande peso. Quando a gente fala de faculdades artísticas, portfólio, depois, né, a Catarina vai falar bem, mas muitas vezes ele vai ser avaliado logo de cara, junto com as suas notas, dependendo da universidade, o portfólio vai ter talvez um peso até maior do que as notas, né? Então, se torna ainda mais importante, né, nesses critérios de avaliação. E aí, para falar, né, dos portfólios e contar toda a experiência que ela tem sobre eles, eu quero convidar aqui a Catarina, né, nossa orientadora de portfólio, que já está aqui com a gente, né, Catarina? Gente, oi, tudo bem? Boa noite.
Boa noite. Então, a Catarina está, né, aqui no Daqui para Fora desde 2019, orientando alunos com portfólio. Ela é formada na Belas Artes e já foram mais de 50 jovens orientados por ela. Então, Catarina, deixa aqui com você para você falar um pouco mais para o pessoal sobre os portfólios. Depois vocês podem fazer perguntas também, pessoal. No final eu volto para responder as dúvidas com vocês. Obrigado, Catarina. Beleza. Bom, Felipe, obrigada pela introdução aí. Gente, boa noite. Eu sou a Catarina, vou falar aqui sobre os portfólios. Acho que o primeiro disclaimer aqui da noite é que os portfólios que eu vou estar falando hoje vão ser principalmente os portfólios do campo das artes, né, de design, arquitetura, moda, artes visuais mesmo. Eu não vou estar falando de auditions, né, que são os, digamos assim, os portfólios de teatro, atuação, teatro musical, música. Essa parte a gente tem outros orientadores de portfólio, então hoje eu estou falando dos portfólios dessa outra área. Cinema, eu até consigo tirar algumas dúvidas e falar bem pouquinho, mas também não é o meu, da minha especialização. Bom, então começando aqui, o mundinho dos portfólios ele é bem vasto, hoje eu vou dar realmente uma introdução a eles, né? Porque, na verdade, ele não só é vasto, como ele é muito específico, dependendo de cada universidade. Mas uma coisa que é uma invariável em todas as universidades é que o portfólio ele é um documento, né? Então, ele, assim como, né, o Felipe falou, né, assim como as notas, assim como os essays, assim como essas coisas que são requeridas pelas universidades, o portfólio ele entra aí como um documento. O legal do portfólio é que ele é apesar dele ser um documento, ele tem um caráter muito menos burocrático, né? E ele é um lugar onde o aluno consegue se expressar e se mostrar de uma forma muito menos quadradinha, uma forma muito menos fechada. E isso, principal, né, para as escolas de arte, para os alunos que estão buscando um caminho artístico, é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente que é na formação artística, a gente se expressa muito melhor através desse viés do que, né, através do que as nossas notas e a nossa escrita e esse tipo de documento vai ser capaz de expressar. Então, o portfólio tem esse papel. Acho que um ponto muito importante dos portfólios é que realmente, né, o que as universidades querem com o portfólio é conhecer o aluno, né? Então esse é acho que o ponto-chave, né, o ponto principal, assim, do qual que é o intuito do portfólio. Eles não estão ali necessariamente só querendo avaliar suas habilidades técnicas e, nossa, né, o quanto esse aluno sabe desenhar, o que esse aluno já fez, assim, né? Eles estão realmente querendo te conhecer. Eu acho que isso é muito importante porque eu acho que um dos maiores medos quando a gente começa a falar de portfólio né, dos alunos, eu não desenho tão bem, eu nunca fiz uma aula de artes, eu nunca fiz uma coisa tão profissional, mas eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, e às vezes isso é mais do que o suficiente. É claro que técnica dá uma confiança para a gente, técnica tem o seu valor, né? Mas técnica é uma coisa que qualquer um pode aprender com dedicação, né? Assim, se eu colocar na minha cabeça, eu quero aprender fotografia e eu fazer um curso, praticar e estudar, eu vou aprender a técnica básica de fotografia, os ensinamentos básicos. Mas realmente me expressar através de fotografia, expressar o que eu, Catarina, quero através da fotografia, isso é uma coisa que só eu consigo fazer. Então, é isso que eles estão buscando, conhecendo através do portfólio, né? O que cada aluno consegue expressar que só ele tem ali de diferente. Então, quanto mais a gente consegue se mostrar através do portfólio, trazer os nossos quesitos mais individuais, melhor e mais forte vai ser esse portfólio. Infelizmente, eu não consigo dizer para vocês assim, o portfólio é assim, porque cada universidade pede um tipo diferente de portfólio. Existem variações de portfólio por major, né? Então, até por isso que eu mencionei no começo dessa conversa que eu não ia falar sobre as auditions, por exemplo, né? Que são dos majors de música, de teatro e tal.
Então, a gente tem muita variedade quando se trata de portfólio. Então, né, conforme a gente vai definindo as universidades que a gente quer prestar, a gente consegue saber exatamente o que a gente vai fazer de portfólio. Mas, né, já estando fazendo esse trabalho há um tempo, já tendo trabalhado com diversas universidades, orientado vários alunos, eu consigo dar um panorama geral do que normalmente aparece nos requisitos de portfólio e como que a gente pode ir se preparando antes de saber quais são as universidades que a gente vai prestar, né? Que caminhos que a gente pode ir tomando, que atividades a gente pode ir fazendo para se preparar de antemão, para quando a gente chegar ali no momento da decisão das universidades, a gente não ser pego de surpresa pelas necessidades dos portfólios. Então, vamos lá. Os portfólios, eles normalmente têm 3 perfis, digamos assim, né? Então, o que é o mais comum é o portfólio geral, que eu gosto de chamar ele dessa forma, que é quando as universidades pedem para você enviar uma quantidade, né? Vão passar um número mínimo e um número máximo de trabalhos. E dentro desse número mínimo e máximo de trabalhos, independente do major que você está aplicando, então você pode estar aplicando para fashion design, graphic design, visual arts, arquitetura, enfim, o que for, você pode enviar materiais que não são necessariamente relativos ao seu major e em diversas mídias, né? Então você pode mandar pinturas, desenhos, fotografias, vídeos, às vezes eles abrem até para, por exemplo, você enviar poemas, músicas escritas por você. Então, assim, qualquer produção artística você pode incluir dentro desse portfólio. Então, esse é o portfólio mais comum. E você pensa, né? Nossa, mas é tão abrangente assim? Nossa, mas é tão livre assim? Porque realmente eles entendem, né, que o aluno, no momento que ele está fazendo a escolha dele eu quero estudar esse determinado curso, ele não está formado naquele curso, né? Então, ele não precisa ter um material de alguém que já está estudando aquilo. Ele tem que demonstrar interesse, ele tem que demonstrar uma pessoa que tem um impulso criativo, uma pessoa que está buscando abrir a cabeça, que está buscando explorar, que está disposto a conhecer, né, diversas mídias, a trabalhar com diversos materiais. Então, por isso que a grande maioria das universidades vai por esse caminho, de realmente abrir essa porta, né, esse leque, para você conseguir mostrar uma gama variada de trabalhos para eles te conhecerem. Esse é o portfólio mais comum. Em segundo plano, a gente tem algumas combinações de portfólio, que é quando eles pedem o portfólio geral, mas em combinação a ele, algumas coisas mais pontuais, como, por exemplo, desenho de observação. Desenho de observação é a coisa técnica que mais aparece como requisito de portfólio, porque o desenho, ele independente do curso que você vai fazer, né, das áreas artísticas, desenho é uma base para basicamente todos os cursos, né? Seja arquitetura, seja moda, seja design gráfico, seja design de interiores, enfim, o que for, você vai ter alguma aula de desenho, então, e o desenho de observação é um jeito deles avaliarem isso, né, a sua ligação com o desenho. Então, às vezes, o desenho de observação aparece como requisito. Então, eles falam, né, por exemplo, você pode enviar de 10 a 15 trabalhos, e desses trabalhos, pelo menos 3 são desenhos de observação. Então, desenho de observação aparece como um requisito, tá? Algumas universidades, elas dão alguns challenges, isso é muito comum na Holanda, por exemplo, a gente tem visto que a grande maioria das universidades da Holanda, eles têm creative tests, challenges, prompts, então, que é quando eles passam uma questão, um tema, alguma coisa assim, e o aluno tem que produzir alguma peça em cima desse tema, né? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, que teve numa universidade da Holanda, tinha um tema que era, por exemplo, máscaras. Então, eles tinham um textinho sobre máscara,
E aí você podia fazer um trabalho em qualquer mídia sobre o tema máscara, e você podia abordar o tema máscara por diversos caminhos. Então, poderia ser desde máscara, por exemplo, as máscaras que a gente usou durante a pandemia do Covid, podiam ser máscaras no sentido social, né? Então, as diferentes máscaras que a gente usa socialmente, né, dos nossos perfis sociais, poderia ser máscara de herói, poderia ser máscara de respiratória, enfim, é completamente aberto, né? Quando eles abrem esses prompts, eles dão temas que você pode interpretar por diferentes caminhos, que eles estão justamente interessados em ver as diferentes respostas que os alunos vão dar. Então, esse é um exemplo que acontece na Holanda, isso é muito comum. Às vezes, eles são um pouco mais relativos ao major, né? Então, por exemplo, eu já vi universidades de arquitetura, por exemplo, que passam alguns exercíciozinhos que são eles ainda são bem livres, digamos assim, mas eles já têm um caminho que você vê a ligação com a arquitetura. Então, tinha uma faculdade canadense, eu não lembro se era a UBC ou a Toronto Metropolitan. Agora eu não vou lembrar de cabeça, gente, desculpa. Mas eu lembro que era no Canadá, que tinha uma atividade que era... Eles te davam um tamanho específico de papel e falavam assim, você pode fazer tantos cortes, tantas dobraduras, e aí você tem que fazer uma escultura seguindo essas instruções. Então, né, já tem um pouco desse pensamento arquitetônico, mas ainda tem uma liberdade de expressão, né? Ainda está a questão maior, né, não é a técnica da arquitetura, mas sim o jeito que você vai lidar com aquilo. Então, e aí eles pedem isso junto com um portfólio mais livre, né? Esse portfólio geral que eu comentei anteriormente. Então, esse é um segundo perfil de portfólio, né? Quando tem essas combinações de uma coisa mais específica junto com o portfólio mais geral. E aí, por último, tem os portfólios específicos, né? Que são as universidades que vão pedir coisas ligadas diretamente ao seu major. São casos mais raros, tá? Mas eles existem. É o caso da FIT, por exemplo, que é o Fashion Institute of Technology. Para o curso deles de Fashion Design, por exemplo, eles têm um portfólio que é inteiramente ligado a Fashion Design, então eles pedem para você, eles vão pedir desenhos de uma mini coleção, desenhos livres, mas de croquis de moda, então assim, que não precisa estar dentro de uma coleção, mas croquis de moda, e eles pedem peças costuradas também. Então, é um portfólio que é especificamente de moda, né? Eles não querem ver outras coisas, não tem espaço para você mandar outras coisas, é só isso, né? Então, esses são os principais tipos de portfólio que a gente vê. Eu acho que eu nunca encontrei um portfólio que não cabesse numa dessas três categorias. E com isso a gente consegue ter uma ideia, assim, mais ou menos, do que vai aparecer. Por mais que existam essas muitas variáveis, né, e que você pode, lá no futuro, se deparar com uma lista de universidades que tenha esses três perfis de portfólio misturados, né, e que você fale, nossa, Cata, meu Deus do céu, quanta coisa. Existem jeitos da gente se preparando para isso, por quê? Porque, independente do caminho da categoria de portfólio que apareça para você, uma verdade absoluta sobre eles é aquilo que eu falei lá no começo, que eles querem te conhecer. Então, o melhor jeito, né, para a gente ir se preparando, né, e criando materiais que façam sentido para dentro do portfólio, é a gente ir entendendo como criar trabalhos que falem, de certa forma, sobre a gente, né? Então, que sejam trabalhos que eles vão para além da superfície, né? Então, alguns caminhos, né, que eu indico para os alunos. Primeiro, começando do básico, né? Se você nunca teve contato com produção artística e você tem vontade de prestar uma faculdade, né, desses ramos que eu estou mencionando aqui hoje, o primeiro passo é ir buscar uma aula de artes.
uma aula que te dê um conhecimento técnico, ela de início vai ser legal para te dar confiança, né? As aulas de desenho, normalmente, né, aulas de desenho, pode ser de pintura, de qualquer mídia que você tenha interesse, que são técnicas, elas normalmente vão ter, as aulas vão ser muito na base dos exercícios, então não criam, nessa aula você não necessariamente vai estar criando materiais que vão servir para o portfólio, mas você vai estar desenvolvendo a sua técnica e depois você pode aplicar isso para materiais do portfólio. Então, se você nunca teve contato, né, com criação, esse é um primeiro caminho para você desenvolver. E aí, a partir do momento que você tem essa técnica, que você já está se sentindo mais confiante para criar, como criar materiais que façam sentido estar dentro do portfólio, né? Então, tem algumas questões que você pode ir se perguntando para criar esses materiais. Então, assim, encontrar temas que você acha interessante. Então, eu gosto muito da cor amarela, por exemplo. Então, eu quero, no meu portfólio, desenvolver alguns trabalhos que eu vou estar pesquisando em cima da cor amarela. Então, eu vou pesquisar, eu vou tirar fotografias de coisas amarelas que eu encontrar no meu dia a dia. Eu vou fazer uma pintura com todos os tons de amarelo que eu consegui comprar de tinta óleo amarela, por exemplo. Eu vou fazer um autorretrato que eu só vou usar amarelo. Enfim, né? Estou fazendo diversos trabalhos em cima da cor amarela. E pode parecer uma coisa muito banal, né? Nossa, Cata, mas estou pegando o seu ponto de interesse pode ser só uma cor, pode, ponto de interesse pode ser qualquer coisa, pode ser desde uma coisa maior, como por exemplo, eu quero fazer trabalhos que falem sobre questões do meio ambiente, né, que já é uma coisa mais pontual, ou quero fazer trabalhos que falem sobre, sei lá, a minha ansiedade, quero fazer trabalhos que, enfim, pode ser desde uma coisa assim, como pode ser até de um ponto muito, como, por exemplo, uma cor. Porque quando a gente escolhe alguma coisa, assim, um tema, e a gente se debruça sobre ele, desenvolve trabalho sobre ele, e pensa sobre ele, os trabalhos ganham profundidade, né? Então, esse é um jeito legal de começar a produzir trabalhos para um portfólio, definindo um tema, definindo um ponto de partida. E aí, produzir mais de uma coisa sobre o mesmo tema. É muito legal quando a gente olha o portfólio de um aluno e a gente vê que os trabalhos eles têm uma certa conexão entre si. Então, a gente olha e fala assim, nossa, esse trabalho aqui essa pintura e essa fotografia, elas têm super a ver, as cores são parecidas, ou a temática é parecida. Então, esse é um caminho legal para desenvolver o portfólio, né? Então, por exemplo, você está matando dois coelhos com uma cajadada só, porque você está explorando diferentes mídias, que é um ponto que os avaliadores de portfólio adoram, porque você está mostrando que você sai da sua zona de conforto, que você está disponível para exploração, que você tem, né, que você é criativo, que você é proativo, que você buscou descobrir novas técnicas e afins. Então, se você faz coisas em diferentes mídias, você já está ali num bom caminho com o portfólio. E você ainda está mostrando essa questão da narrativa, que também é muito legal. Então, esse é um caminho muito bacana, né, de produzir trabalhos em diferentes linguagens sobre o mesmo tema, né? Então, esse é um caminho que eu indico muito para os alunos, de escolher um tema e produzir sobre ele. Então, esse é um ponto de partida bacana, assim. E aí também, claro, assim, nem tudo no nosso portfólio precisa estar conectado, né? Às vezes eu quero fazer um único trabalho sobre um determinado tema, não tem problema. Ou, essa aqui é só uma pintura que eu fiz porque eu estava aprendendo tinta a óleo e aí eu peguei essa fotografia da minha tia-avó e fiz um retrato dela. Tá tudo bem, né? A gente tem espaço para mostrar essas coisas que são testes, explorações, mas pensar, olhar para isso, né, realmente entender o que a gente está fazendo, entender o lugar de cada trabalho, né, porque quando a gente envia os portfólios,
a gente, junto dos nossos trabalhos, né, porque os portfólios eles são enviados digitalmente, né, através de diversas plataformas, a mais comum sendo o Lightroom, mas tem algumas outras plataformas, né? Normalmente a gente coloca lá as imagens dos nossos trabalhos e a gente vai ter espaços para escrever sobre o nosso trabalho, né? Então, contar ali uma breve descrição do trabalho. Então, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? O que levou a gente a criar aquele material, qual que é o porquê daquilo, o que a gente está falando, né, sobre aquilo, também vai facilitar nisso, e aí a gente conta para eles, né, e aprofunda mais sobre o trabalho, e isso gera um engajamento maior de quem está vendo o seu trabalho, né? A pessoa vai sentindo mais conectado ali com o assunto. Então, sempre pensar sobre o trabalho, refletir, sabe, assim, eu sempre digo que, né, assim, o trabalho ele não acaba no momento que a gente termina ele, assim, a gente sempre pode pensar um pouco mais sobre ele, assim, ficar com ele ali na cabeça, pensando, nossa, né, o que eu estava fazendo ali, né, o que estava na minha cabeça, até porque entender o nosso processo de criação, o que a gente gosta de fazer, como a gente cria, o que a gente cria, ajuda muita gente com outras partes do processo de application, como, por exemplo, assets, né? Então, personal statement, artist statement, que são essas que vão aparecer aí na jornada das applications, eles são essas que a gente vai ter espaço para contar quem é a gente de uma forma mais criativa, né? Então, às vezes, principalmente quando a gente está falando do artist statement, que vai ser mais requisitado pelas universidades com perfil de art school, eles vão querer saber sobre o seu processo criativo, vão querer que você fale mais sobre o seu portfólio, sobre algum determinado trabalho. Então, eles vão querer que você discorra sobre o assunto. Então, quando você pensou sobre o trabalho, né? Então, quando você sabe o que você está fazendo, esses processos ficam mais claros, né? Para exemplificar isso, por exemplo, vamos supor que, assim, se eu faço um desenho que ele é só um círculo, e aí eu falo, sei lá, eu desenho um círculo. Não tem nenhuma profundidade, né? É só um rabisco de um círculo. Agora, se eu faço esse círculo, e aí depois eu paro para pensar e falo, eu fiz esse círculo porque eu estava pensando em como as coisas, elas sempre seguem esse caminho circular, porque elas são infinitas e blá, 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 enfim, invento uma história. Gente, a arte, ela tem um certo quê que é um pouco de invenção, que é um pouco de lábia também, sabe, assim. Então, é um pouco de contar a história. Então, se eu invento uma narrativa, se eu crio uma narrativa para o que eu estou fazendo, a coisa ganha uma profundidade muito maior e o trabalho fica muito mais interessante, o portfólio fica muito mais aprofundado, e acaba contando mais sobre você, né? Quanto mais próximo de você for esse tema, né? Quanto mais isso mais for relativo, e não, quando eu digo mais próximo, né? Não precisa nem necessariamente ser um tema pessoal, mas que faça sentido para você, mais forte vai ficando esse portfólio. Então, acho que esse é um ponto de partida e assim acho que é bastante para vocês pensarem, para vocês que estão aí, não sei se já estão no processo de application, se estão pensando em entrar nos processos de applications, como é que tá, mas esses são alguns caminhos possíveis realmente para ir começando a pensar realmente esse mundo dos portfólios, né? Como trabalhar eles. Porque mesmo quando a gente se deparar lá na frente com coisas mais específicas, né? Por exemplo, esse caso da FIT que eu comentei, né? Então, eles pedem peças costuradas, eles pedem uma mini coleção, eles pedem croquis de moda, né? Croquis de moda são os desenhos de roupa e tal. Se eu fizer uma coisa que não tem uma alma,
né, assim, as peças costuradas, tudo bem, é uma coisa um pouco mais técnica mesmo, assim, não precisa ser uma alta costura, uma coisa cheia de personalidade, eles só querem ver uma coisa um pouco mais técnica para isso, tudo bem. Mas na parte da coleção, principalmente, né, se eu não... Eles, inclusive, pedem um texto que você explique a coleção, né, que você fale, né, para quem que é destinada, para que estação é destinada, qual foi a sua inspiração, enfim, tudo isso. Né, se você faz uma coisa que você não pensou, pode ter certeza que não vai para frente, não vai ser aceito. Assim, eles realmente querem ver uma coisa pensada, uma coisa dedicada, assim, né? Então, mesmo quando a gente vê uma coisa mais específica, eles ainda querem ver o seu input criativo, eles ainda querem sentir ali quem é você, né? O que você está trazendo de diferente para aquilo, assim, né? Então, mesmo quando a gente encontra coisas que são mais específicas, mais técnicas, a criatividade, né, o olhar pessoal ainda tem um peso muito grande para os avaliadores, porque realmente eles estão querendo conhecer o aluno e conhecer, né, assim, a visão pessoal de cada um. Bom, eu sinto que eu falei bastante. Eu acho que talvez seja um bom horário para ouvir as dúvidas de vocês. Acho que tem algumas aqui já no Q&A. Vamos lá, Felipe, para as dúvidas. Então, ótimo, Catarina, acho que foi bem ilustrativo, legal ver todas as diferentes vertentes. Você que já trabalha com vários tipos de alunos, né, vários tipos de portfólio, vários tipos de faculdade, a gente conseguiu elucidar muito bem, assim, né, os diferentes caminhos e como se preparar. Vamos lá. A Débora Soares, ela perguntou, você até falou um pouco disso, mas é legal se você tem alguma dica específica para quem quer fazer um portfólio para arquitetura. Tá. Os portfólios de arquitetura, eu acho que eles surgem muita dúvida, porque acho que muitas vezes os alunos de arquitetura vêm com uma expectativa de um desenho muito típico, de um conteúdo muito típico de arquitetura, né? Então, assim, desenhos com profundidade, perspectiva, né? De prédios, de coisas assim. E eu vou te falar, a grande maioria das universidades não quer ver isso, a grande maioria das universidades realmente quer ver um perfil mais criativo. Eu não posso falar que é 100%, como eu disse, vai muito do perfil de cada universidade. Tem universidade que vai ter um olhar mais técnico, vai às vezes querer uma coisa mais fechadinha. Mas para quem vai criar um perfil, um portfólio de arquitetura, acho que o passo número 1 é o que eu falei, né, de buscar uma aula de artes para você sentir uma confiança técnica. Eu acho que no caso de arquitetura isso é muito legal, porque vai te dar dois caminhos. Vai te dar a confiança técnica para, se alguma universidade pedir uma coisa mais técnica, você já ter esse know-how para você poder fazer, e também para você ter a manha, né, das técnicas de desenho, para você se expressar de uma forma mais criativa para a grande maioria das universidades. Que a gente vê, às vezes, nos casos de universidade de arquitetura, é engraçado. Tem umas universidades que elas colocam até uns disclaimers, tipo, a gente não quer ver planta, a gente não quer ver esse tipo de desenho, assim, tipo, não mandem AutoCAD, tipo, eles colocam realmente os disclaimers, assim, porque eu acho que muita gente vai com essa expectativa e não é isso que eles querem ver, porque no nível que a grande maioria dos alunos, né, undergraduate vai estar aplicando, tá? Esse tipo de conteúdo, né, de produção, não mostra muito de quem é o aluno. Acaba mostrando só uma coisa realmente de tipo de técnica que é meio qualquer um pode aprender, assim, aquilo que eu falei, né? Então, realmente eles querem ver uma coisa mais criativa, né? Então, acho que para quem está buscando uma coisa de arquitetura, a aula de desenho vai te dar essa força para você poder ir para esses dois caminhos. E aí você pode ir praticando. Para a arquitetura, principalmente, desenho de observação é uma coisa técnica que aparece bastante, então praticar desenho de observação, né? Para quem não sabe, desenho de observação é aquele desenho que a gente faz olhando para um objeto, ou para uma pessoa, ou para uma paisagem, né? Mas é aquilo que a gente faz olhando para alguma coisa. Então, desenho de observação e treinando isso. E também explorando esse seu lado mais criativo,
sempre explorar diferentes mídias é uma coisa que sempre vai enriquecer muito os portfólios, seja lá para qual área você estiver aplicando. Então, eu diria que são essas as chavinhas. Eu tinha uma outra pergunta sobre a arquitetura, que eu acho que você é uma pessoa que tem 15 anos, quer cursar, e acho que você já respondeu bastante, né, do que pode ser feito, acho que você já deu várias dicas aqui. A Débora perguntou se tem universidades que dão um full ride por portfólio. Eu vou falar da minha experiência nesses últimos anos, Débora. A gente teve algumas alunas que tiveram bolsas por mérito, mas parciais. Full ride, nesses últimos anos eu não vi, não sei se você já viu algum caso, Catarina. Não, normalmente são parciais. Por portfólio, né, bolsas por mérito artístico, nunca vi full, assim, realmente tem bolsas legais por portfólio, mas full nunca vi. Isso, nesse mesmo caminho que eu vi. Uma pergunta anônima de alguém que não tem muitos desenhos físicos, só digitais. Pergunta se você acha que isso pode ter um problema no futuro. Não, desenho digital não é um problema. Como eu disse, é sempre legal a gente tentar expandir os nossos meios e as nossas vertentes artísticas nos materiais que a gente usa. Então, é legal tentar explorar outras mídias. Principalmente, assim, nisso que eu falei de desenho de observação, quando as universidades pedem, eles normalmente querem ver o desenho analógico, né? Então, é legal treinar um pouco, assim, não tem o menor problema você explorar o desenho digital, tem muita possibilidade, né? As ferramentas digitais hoje são muito legais, dá para fazer muita coisa diferente. Pode ser um ponto forte no seu portfólio, pode constituir a maioria do seu portfólio, mas é legal também tentar trazer outras coisas para mostrar essa chave da variedade, e, né, de você ser um aluno que está disposto a explorar outras vertentes do mundo da arte. A Sabrina perguntou se tem alguma dica específica para design gráfico. Para design gráfico, específica, eu diria que não, mas assim, acho que assim, uns caminhos que são legais para design gráfico que você pode pensar é assim, coisas criativas, mas que de certa forma já estão com um olhar pensado também para design gráfico. Então, também pensar, por exemplo, sei lá, eu sou um aluno que lê muito, eu gosto muito de livros. Então, eu vou criar a capa de um determinado livro que eu li, a minha versão. Então, é uma coisa que, né, já tem um olhar para o design gráfico, mas eu estou fazendo a minha versão. Ou, eu fazer uma estampa para alguma coisa, né? Então, assim, são coisinhas que são do mundo do design, mas que você está fazendo de uma forma mais criativa, assim, que não está tão extremamente engessadinho, assim, mas que já mostra um olhar para coisa de design, explorar o mundo das fontes, das zines, de diagramação, assim, é muito legal, assim, de técnicas de impressão, gravuras, essas coisas assim, o pessoal de design gosta bastante de ver. E pelo que eu medito que você falou, aí eu vejo que o repertório é muito importante, né? Se é uma pessoa que É, tem repertório, acho que pelo, né, ouvindo aqui é algo que talvez vai não impressionar, mas vai agradar mais universidades do que você ter tipo uma habilidade muito específica sobre uma coisa só, né? sim, eu realmente tenho visto muito mais portfólios fortes, que são portfólios diversos, do que, né, assim, um aluno que domina muito bem uma determinada ferramenta e que faz um portfólio só daquilo, assim, realmente a gente tem visto mais sucesso quando a gente tem essa diversidade, assim. É claro que é aquilo que eu falei, a gente tem que explorar as nossas áreas fortes, assim, você não precisa ser bom em tudo, né, e também não é isso que eu falei, assim, por exemplo, você pode se sente mais confortável com pintura, com um desenho digital, tudo bem, a maioria do seu portfólio ser feito nisso, mas vamos, de repente, fazer um trabalho nem que seja extremamente experimental com escultura, por exemplo. Uhum. Sim, e tem espaço, assim, tem muita universidade que fala, manda trabalho inacabado, manda sketchbook, manda coisas que não deram certo. Gente, as universidades de arte, isso focando mais nas art schools, tá? Não tanto nas Convencionais. universidades mais convencionais, mas as universidades de arte, eles realmente adoram ver coisa fora da casinha.
Então, assim, realmente eles falam assim, teve uma tentativa que você fez e que não deu certo, mostra pra gente, a gente quer ver. Porque isso ajuda eles a entenderem como você pensa, sabe? Isso que é o importante para eles. Então, quanto mais eles conseguem ver de variedade, eles falam, nossa, olha como esse aluno vai daqui para lá, não sei o quê. Então, isso é muito legal. Por isso que é muito legal a gente poder mandar portfólio, sabe? Que mostra mais de quem a gente é, né, no final do dia. E uma pergunta que a Karen, eu vi que né, uma das meninas que perguntou aqui, ou uma das perguntas anônimas, na verdade, né, é de alguém que tinha 15 anos. E algo que eu já tive no passado, né, de alguns alunos que queriam esses cursos artísticos e que às vezes deixaram para começar a olhar para tudo isso só no terceiro ano, tipo nesse período aqui agora. Conta um pouquinho da sua parte, o quanto você acha importante, né, começar a ter esse olhar mais cedo, desenvolver todas essas habilidades, quanto isso você acha que impacta de quem começa a se preparar antes de chegar no terceiro ano já com essa bagagem, quanto vai facilitar, sabe, de deixar principalmente esse final aí, 6 meses, né, antes de mandar a candidatura mais suave e ter melhores resultados, né? Olha, faz muita diferença. Quanto antes a gente começa a se preparar para o portfólio, melhor. É claro que, assim, tem níveis e níveis de preparação e tem coisas que às vezes a gente não consegue fazer extremamente antes. Mas, por exemplo, fazer aulas antes, né? Já ir ganhando técnica, né? Assim, ver filmes, ir em museus, estudar referências, folhear livros de arte, sabe, assim, se colocar no meio, né, se entender com essas coisas, assim, quanto antes a gente vai conseguindo fazer, melhor, porque o portfólio, ele é uma atividade que dá trabalho. Ele não tem jeito de ser feito a não ser trabalhando, assim, não tem o que fazer. Ele assim, são quantidades grandes de trabalhos, tem quantidade mínima e máxima, mas, assim, as quantidades mínimas normalmente são pelo menos 10 trabalhos, tem universidade que às vezes é 15. Então, assim, para você ter 10 trabalhos bons, 15 trabalhos bons, você tem que ter feito mais do que isso. Então, dá trabalho. Se você deixa para fazer no seu terceiro ano, você vai estar enviando application, fazendo essay, se formando, e ainda mais com o portfólio, é muita coisa para fazer. Se você já vai se preparando antes e você deixa para, por exemplo, fazer no terceiro ano só as coisas específicas que vão aparecendo, né? Então, aquelas coisas que eu falei que não dá para a gente prever, que só quando, a partir do momento que a gente tem a lista de universidades, a gente realmente sabe, né? Tipo, putz, essa universidade aqui pede esse prompt, por exemplo, tem um desafiozinho, ou essa aqui pediu 3 desenhos de observação, ainda não tem desenho de observação, preciso fazer, alguma coisa assim. Se você tem só que lidar com isso, é mais tranquilo, né? E aí você já tem uma série de trabalhos feitos, que são trabalhos, né, que falam sobre você, que mostram um pouco quem você é, que mostram essa variedade de produções e tal. Você não vai ter que pensar tanto nisso nesse seu terceiro ano e vai ser um tempo muito valioso que você vai estar poupando, porque é correria. Então, quanto antes a gente começa a se preparar para tudo melhor. Exato. Eu perguntei essa porque eu tive especificamente uma aluna de arquitetura no ano passado que deu certo, tá? Mas ela falou, olha, se eu pudesse voltar no tempo, a mãe dela falando para mim, eu teria provavelmente procurado vocês um ano antes, porque teria facilitado muito, né, o dia a dia da minha filha. Uma outra dúvida que eu já tive algumas pessoas que me perguntaram, Catarina. Bom, tem vários trabalhos que têm que ser criados, você consegue aproveitar muito do seu portfólio de uma faculdade, mandar para outra, você consegue adaptar, né? Isso é possível? Sim, a gente, inclusive, né, eu como orientadora de portfólio, o meu trabalho é justamente também ajudar nessas diferentes curadorias de portfólio, mas também de um jeito que a gente não fique maluco criando um portfólio diferente para cada universidade. Então, a ideia, e por isso que eu passo essas orientações meio gerais, é justamente a gente ter um corpo de trabalhos que sirva para quase todas as universidades, e aí a gente só precise, né, assim, para umas selecionar um pouco mais, para outras selecionar um pouco menos, às vezes para uma ter um perfil um pouco mais técnico, para outra um perfil um pouco mais experimental, para uma a gente vai ter que fazer uma coisa que a universidade em si pediu, mas, no geral, a ideia é a gente mandar portfólios muito parecidos, com pequenos ajustes para as universidades, porque senão, se a gente tivesse que fazer um portfólio para cada uma, ia ser um trabalho maluco. E mesmo, né, por exemplo, quando a gente tem universidades que pedem coisas específicas,
essas coisas específicas, por exemplo, os alunos de moda, né? Porque a FIT é realmente um caso muito à parte, né? Assim, acho que, inclusive, uma das únicas faculdades que eu trabalho com frequência que tem um portfólio extremamente específico. As coisas que os alunos fazem para a FIT, a gente manda para as outras universidades, porque normalmente são materiais muito legais e que vão ter valor para as outras universidades, porque o fato das outras universidades pedirem um portfólio aberto não quer dizer que você não possa enviar coisas que já são relacionadas ao seu major. Então, a gente também pode trazer isso, né? Então, a ideia é a gente organizar isso de uma forma que a gente consiga enviar, reaproveitar bastante os trabalhos. Então, uma pergunta anônima aqui também que acho que pode ser, né, dúvida de mais pessoas. Você acha bom ter uma rede social para você postar, né, os seus desenhos, os seus trabalhos? Olha, eu acho que pode ser legal, assim, até como uma forma de você se estimular, criar, né? Porque, às vezes, né, você cria ali uma comunidade na rede. Com o TikTok eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, posta vídeo de processos, e aí você cria o hábito, né, de gravar os processos dos seus trabalhos, que pode ser um material interessante, às vezes, de mostrar para as universidades. Mas não vai ser um conteúdo que provavelmente vai chegar na universidade a sua rede social em si. Mas pode ser um estímulo legal, assim. E como artista, eu acho que é um jeito legal, assim, colocar a sua arte no mundo, até para desinibir um pouco. Tem muita gente que tem uma certa vergonha, às vezes, de mostrar o trabalho, né? Então, às vezes, de um jeito de você ir desinibindo, né? Por estar ali na rede social que você não está dando exatamente sua cara a bater, às vezes é um jeito também de ir desinibindo. Então, assim, acho que mal não faz, sabe? Até um ponto, né? Acho que isso talvez seja mais em faculdades convencionais, mas nas faculdades convencionais você fala um pouco de que você fez de extracurricular e às vezes você pode, né? Eles gostam de ter algumas medidas. Então, de repente, você tem uma rede social que está, né, gerando engajamento, tendo seguidores, Sim, poxa, pode ser uma extracurricular. Eu tenho aqui meu Instagram sobre design e tal, tenho meus trabalhos, hoje eu tenho X seguidores. Então, pode acabar ajudando, né? Além de quebrar todos esses paradigmas aí que a Catarina falou. realmente, você conseguir gerar um engajamento, uma movimentação legal ali, pode entrar ainda como uma extracurricular, uma coisa que vai até matar outra parte da application, né? A Débora perguntou, uma pergunta anônima, falou que chegou, né, um pouco atrasado, como você monta um portfólio. Eu vou recomendar que depois, todo o evento ele fica gravado, e a Catarina foi, né, extensamente, explicou todos os tipos de portfólio, em todos os detalhes, então eu vou até mandar aqui para você a nossa página de eventos. Deixa eu responder aqui. Porque eu acho que depois vale voltar, né, em todos esses detalhes, que a Catarina foi bem a fundo mesmo nos tipos de portfólio, os 3 tipos principais, né? Então, deixei até aqui. Na segunda-feira, provavelmente já vai estar a gravação aqui do evento inteiro, e aí dá para acompanhar tudo. Não sei se tem alguma coisa simples, Catarina, se acha que dá para responder, assim, como montar um portfólio, né? Eu vou responder só um ponto, porque acho que essa é uma coisa que eu não toquei enquanto eu estava falando, mas vou falar da parte de montagem, realmente montagem mesmo, assim. Então, a gente vê normalmente os portfólios acontecendo de duas maneiras, né? Teve aqui os envios pelas plataformas que eu falei, como o Slideroom, e aí, normalmente, o formato dele tem duas formas. Ou a gente vai enviar fotos separadas dos trabalhos. Então, por exemplo, se isso aqui é meu trabalho, eu vou tirar uma foto e vou enviar um arquivo único com essa foto. E aí, muito importante, gente, fotos boas dos trabalhos, fotografem bem os seus trabalhos, isso é muito importante. Não põe a mão em cima, não faz sombra, corta bonitinho, faz uma foto legal do trabalho, porque é o jeito que eles vão estar tendo de avaliar. Então, essa é uma forma. E a outra forma de enviar os trabalhos é montando uma apresentação, né? Então, slides, né? Quando as universidades pedem esse tipo de formato, normalmente os textos vão junto, né, ali, e aí você tem um pouco mais de liberdade de colocar, de criar o seu visual, assim, e isso é muito importante, porque quando eles estão pedindo apresentação, eles vão levar isso em consideração também. Mas é muito importante que o formato da apresentação não tome mais atenção do que o trabalho em si, sabe? O trabalho ainda tem que ser o principal.
Então, a formatação dos portfólios se dá dessas duas formas, ou arquivos individuais, ou apresentações em slides, né, um PowerPoint, um PDF, que vai ser enviado para a universidade ou dentro dessas plataformas, ou às vezes até por e-mail. Então, acho que esse é um ponto que eu ainda não tinha comentado e que com essa pergunta dá para colocar essa informação aí. E acho que também já engloba aqui a pergunta da Débora, né? Que ela falou, você recomenda fazer um portfólio, um documento, um app, um site, o que é mais legal? Então, acho que já... Tem muitas poucas universidades que às vezes pedem formato de site, e aí é meio chatinho, porque aí eles dão sites específicos que eles aceitam, e aí você vai ter que basicamente fazer para aquela universidade. Então, o negócio, a chave é ter boas fotos dos seus trabalhos, e aí montar dentro das necessidades, né, de cada uma. A grande maioria realmente são arquivos separados, tá? Fotos dos trabalhos. Você pode, por exemplo, mas eu tenho um trabalho que um trabalho só são 3 fotos diferentes, né? Então, por exemplo, é uma sequência de fotos, e aí não dá para eu colocar como um arquivo só. Então, você pode enviar um PDF como um arquivo. Fez sentido isso que eu falei, sabe? Então, se o trabalho ele é mais de uma imagem, por exemplo, é uma história em quadrinho. Se você colocar tudo em um JPEG só, vai ficar horrível, não vai dar para ler. Então, você põe uma página por PDF e submete como um arquivo só, sabe? Então, tem essas opções também, mas, assim, essa parte de site acontece muito raramente. Eu vi algumas do Reino Unido que pediram, mas aí eles são meio chatinhos, eles dão alguns sites que eles aceitam, são sites às vezes até meio ruins, tem muita opção melhor, mas enfim, quem sou eu para dizer, né? Quem determina isso são eles. Então, assim, de fato, são duas artes, é montar o portfólio, ter os trabalhos, depois montar o portfólio que você vai enviar. Uma curiosidade que me veio aqui, Catarina, quando você, né, quando os alunos estão selando das faculdades e tal, e aí vão ter vários trabalhos, então, geralmente os alunos vão ter, não, né, minha prioridade é essa universidade aqui, e ele começa a trabalhar no portfólio base dessa universidade, e a partir desse portfólio ele ramifica para as outras, é usado normalmente esse tipo de estratégia, né, até para você, talvez, criar um conceito que seja mais para aquela faculdade e tudo mais. Eu acho que assim, né, se o aluno ele tem uma faculdade que é mais a dream school dele, que é uma faculdade que tem um portfólio muito específico, ou que, enfim, que realmente é tipo, putz, essa é a universidade que eu quero e tal, a gente vai realmente olhar aquele como o bom. Então, vamos criar o portfólio pensando para essa aqui e adaptar ele para as outras, e começar por ela, né? Assim, o que eu, quando eu estou orientando os meus alunos, eu normalmente tento primeiro quitar as coisas específicas, e aí, até porque aí a gente já pode usar elas também para as outras universidades, e aí depois, que eu estou sempre na esperança de que os alunos já vão chegar também com um corpo de trabalhos e que a gente já vai ter uma base de trabalhos para trabalhar, né, para ir a partir daí, né, mas às vezes a gente tem que meio que começar do zero. Mas dá para fazer, muitas vezes a gente faz isso, né? Você tem uma Dream School, a gente vai pensando naquilo e depois vai adaptando para as outras universidades. Eu tive uma aluna assim com a Parsons, por exemplo. Bom, pessoal, acho que, né, fomos bem a fundo, cobrimos vários tópicos aqui. Então, primeiro, Catarina, eu queria muito agradecer você estar aqui com a gente hoje, né? Acho que de trazer toda essa experiência mesmo, de tem alguns bons anos de vivência artística. Eu que estou, né, vendo vocês trabalhando nesse meio, é sempre legal aprender um pouco mais sobre o tema. Eu queria agradecer também todo mundo que ficou aqui conosco até agora, todas as perguntas. Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal. Eu sei que às vezes são muitas dúvidas, nem todas, né? Todos conseguem tirar aqui, tem muita coisa muito específica também. Então, eu vou deixar os nossos contatos aqui individual daqui para fora. Quem quiser também marcar uma conversa para entender mais sobre os nossos programas, como você pode ter a orientação da Catarina no portfólio, a orientação da nossa equipe, deixei um link aqui para vocês marcarem um plantão de atendimento com a nossa equipe. E acho que é isso, Catarina. Mais uma vez, muito obrigado. E, né, não sei se tem algum outro ponto que você quer deixar com o pessoal. Não, agradecer todo mundo que veio hoje. Se vocês tiverem dúvidas, pode encaminhar para o contato que o Felipe deixou e aí depois dá um jeito de chegar em mim e aí eu respondo para vocês.
E é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre os portfólios que são tão queridos para mim. Então, uma boa noite para todo mundo. Obrigada por terem comparecido. Felipe, obrigada aí pelo apoio, pela apresentação. Imagina, eu que agradeço todo o suporte. Tá bem? Um abração para vocês, pessoal. Boa noite, bom resto de semana. Um abraço, boa Tchau, semana. tchau.